Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Logo após a carta aos Romanos, você vai encontrar 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos estar compartilhando algumas verdades sobre o reino do Senhor. O Senhor colocou no meu coração essa mensagem para eu estar compartilhando com vocês, e eu creio que uma graça especial da parte de Deus irá fluir nessa noite sobre as nossas vidas. Quem encontrou 1 Coríntios no capítulo 6 diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu vou também. Todos encontraram? Vamos ler o verso 9 a seguir. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, verso 9 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim e deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Nós temos compartilhado algumas verdades sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem do Senhor Jesus a essa terra. Jesus não veio pregar religião. Deus, ele não tem religião. Deus não fundou uma religião. Nós não temos religiões, nós temos um reino. E você precisa entender que um reino não físico, mas um reino espiritual. A mensagem do Senhor Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As suas parábolas ensinavam verdades sobre o reino de Deus. A sua mensagem foi anunciar o seu reino. Só que as pessoas não entendiam o que era o reino de Deus, porque os judeus, eles esperavam um rei físico. Eles esperavam que Jesus governasse o governo deste mundo. Eles esperavam que Jesus ia estabelecer o reino dele nessa terra como um governo físico. Mas eles não entenderam que o reino de Deus ia além do plano físico, que o reino de Deus era espiritual, e que a maioria das coisas que acontecem nesse mundo tem influência do mundo espiritual. Eu não sei se você sabe, mas a maioria do sofrimento das pessoas nesse mundo é por conta de influência do mundo espiritual. Jesus disse: o que ligar na terra será ligado aonde? Nos céus. Então existem coisas que acontecem no céu que são manifestas aqui na terra. Existem coisas que acontecem no mundo espiritual que influenciam a qualidade da vida de uma pessoa, ou para melhor ou para pior. Então, quantas pessoas procuram um médico, procuram o mundo físico, mas o mundo físico, os remédios, o governo não resolve o problema dessa pessoa, porque o problema dessa pessoa muitas vezes não é neste mundo, é no mundo espiritual. Existem pessoas que estão com problemas no mundo espiritual, e Jesus veio anunciar um reino que é muito além do que governo humano, é muito além do que o governo dessa terra, é um governo espiritual, e ele veio anunciar esse reino e proclamar o reino dele. E Jesus é o rei deste reino. Diga amém por isso. Diga: Jesus é o rei do reino de Deus. Jesus, ele é o rei dos reis. Ele anunciou o seu reino. E você vai ver pessoas que procuraram Jesus para fazer parte do seu reino. A Bíblia diz de Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e disse: mestre, o que eu faço para entrar no teu reino? E Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos disse: Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? E Jesus disse: eu não estou falando de você nascer do ventre da sua mãe, eu estou falando de você nascer da água e do Espírito, de um novo nascimento. Então toda pessoa que deseja entrar no reino de Deus, toda pessoa que deseja fazer parte do reino de Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa se tornar um novo homem, uma nova mulher, não entrando na barriga da sua mãe,
não voltando no tempo, ou não pensando em uma reencarnação, porque reencarnação não existe. A Bíblia diz que após a morte é só o céu e o inferno. Existem pessoas que acreditam em reencarnação, em vida após a morte. Porque na outra vida eu era isso, eu era aquilo. Isso é engano do diabo, porque a vida é única, é uma só. Após a morte, a Bíblia diz, ou é o céu ou é o inferno. Não existe reencarnação. Você não vai reencarnar novamente em um outro corpo, em outra vida. É aqui e agora. E como é que eu faço para nascer de novo? É recebendo Jesus como Salvador e descendo as águas. Porque Paulo diz, olha, nós somos uma nova criatura. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Se torna um novo homem, uma nova mulher. Você agora faz parte de um reino, o reino de Deus. O jovem rico procurou Jesus e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que fazer para fazer parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno. Diga amém por isso. Diga comigo, diga, o reino de Deus é eterno, é para sempre. Jesus irá governar para todos sempre. Jesus irá reinar para todos sempre. E aqueles que fizerem parte do reino de Deus reinarão com Cristo para todos sempre. Jesus disse, olha, muitos vão dizer, o reino de Deus está aqui, está ali, mas não acredite. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é a presença do Senhor em nós, amém? É Ele governando a nossa vida, é Ele governando o nosso ser, é nós recebendo a Ele como nosso Salvador. E o jovem rico disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e o amou e disse, falta uma coisa. Pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres. E ele saiu triste da presença de Deus, porque ele possuía muitas riquezas. E Jesus disse, quão difícil é os ricos entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino, ou aqueles que possuem riqueza entrar no reino de Deus. E Jesus nos chama a atenção nessa fala dele. Quão difícil é as pessoas que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa que possui riquezas entrar no reino de Deus. E a pergunta nessa noite, para mim e para você é, quem são as pessoas que não vão entrar no reino de Deus? Eu trago como tema dessa mensagem, eles não entrarão no reino de Deus. Diga comigo, diga, eles não entrarão no reino de Deus. Você já se perguntou, quem é que não vai entrar no reino de Deus? Você já se fez essa pergunta, meu Deus, será que eu vou entrar no teu reino? Meu Deus, será que eu vou ser salvo? A minha preocupação nos anos letivos que eu tive, na sala de aula, a minha preocupação todo ano é, será que eu vou passar? Será que eu vou passar de ano? E não passar de ano no calendário, mas passar de ano na escola. A nossa preocupação era, será que eu vou passar de ano? E a preocupação nossa, que entramos na igreja é, será que nós vamos entrar no reino dos céus? Porque Jesus diz em Mateus 7, versos 22 e 23, ele diz, olha, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome realizamos maravilhas, em teu nome curamos pessoas, em teu nome profetizamos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticam a iniquidade. E o verso 21 de Mateus 7, 21, ele diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo de pessoas que estão na igreja, muitos que dizem glória a Deus, muitos que dizem aleluia, muitos que expulsam demônio, que curam pessoas, que
são usados em sinais e maravilhas e não vão entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eles não entrarão. Quem são as pessoas que não vão entrar no reino de Deus? Quem são as pessoas que não vão fazer parte do reino do Senhor? O jovem rico foi um deles. Pessoas que são possuídas por riquezas, pessoas que deixam o dinheiro governar elas, elas não herdarão o reino dos céus. O Senhor Jesus diz: você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O dinheiro deste mundo, ele é passageiro. O dinheiro deste mundo, ele não vale nada comparado com a salvação da nossa alma. E nós vivemos em um mundo capitalista, nós vivemos em uma sociedade capitalista, é uma sociedade avarenta, é uma sociedade egoísta, e muitas vezes nós corremos o risco de nos tornar materialista também, de ficar apegado às coisas deste mundo. Muitas vezes nós não entendemos que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Muitas das vezes achamos que a terra é tudo, nós achamos que tudo que precisamos é ficar rico, tudo que precisamos é de dinheiro, e que sem dinheiro a gente não é feliz, e muitas vezes nasce inveja, discórdia, por conta de dinheiro, e dinheiro é um problema quando ele se torna um senhor da vida de uma pessoa, e nós temos que aprender a abrir mão de coisas materiais, nós temos que aprender a abrir mão das coisas deste mundo, para podermos viver a eternidade, amém? Do que adianta você ganhar o mundo? Do que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Não vale nada, nem uma mansão, nem uma conta recheada compensa a tragédia de perder a alma. O bem mais precioso que nós temos é a salvação da nossa alma, diga amém por isso. O jovem rico perdeu a vida eterna, deixou de ganhar uma riqueza maior, porque não abandonou as coisas deste mundo, porque ele possuía muitas riquezas, e ele saiu triste da presença de Deus. E Jesus disse: quão difícil é as pessoas que possuem riquezas entrar no reino dos céus. Não é que as pessoas ricas não vão entrar no reino de Deus, existem muitas pessoas ricas que vão ser salvas, existem pessoas milionárias, bilionárias, que serão salvas, mas existem pessoas que não serão salvas. Abraão era um homem rico, Jó era um homem rico, e você vai ver, José era um homem rico, era governador do Egito, e foi salvo. Mas existem pessoas que se deixaram ser possuídas por aquilo que possui, e nós temos que ficar atentos, porque a riqueza, ela pode te tirar do reino dos céus. As coisas deste mundo podem roubar a salvação, pode fazer com que você não entre no reino de Deus. Jesus disse: quão difícil é os ricos entrarem no reino dos céus. Só que o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo traz à igreja de Coríntios algumas recomendações. Eu não vou falar a todos que não vão entrar no reino dos céus, mas eu quero me atentar ao texto de 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 9 a seguir, onde o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis. Você não pode viver um engano, porque existem pessoas que estão vivendo um engano dentro da igreja, existem pessoas que estão vivendo um engano dentro da religião, achando que vão ser salvas, achando que vão entrar no reino dos céus, mas não vão entrar. Existem pessoas que estão fora do reino dos céus e não sabem. Existem pessoas dentro da igreja que não vão ser salvas e elas não sabem. Porque é muito importante que nós venhamos atentar para isso, querido, porque você pode estar perdido e não saber que está perdido. Jesus disse que a dracma, uma moeda, caiu dentro da casa, ela se perdeu, mas ela não sabia que estava perdido. Alguém já perdeu algum dinheiro dentro de casa? Faz assim com a mão, alguém já perdeu? Você sabe que você perdeu esse dinheiro, sim ou não? Mas o dinheiro que você perdeu, ele não sabe que está perdido, é ou não é? Você perde o dinheiro, você não sabe onde você colocou. Uma vez eu coloquei um dinheiro dentro do livro da escola, passou anos, quando eu fui jogar os livros fora, porque não prestava mais,
Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui para ver que tinha dinheiro dentro do livro. Falei, meu Deus, achei esse dinheiro, estava perdido. Eu sabia que eu tinha perdido, mas ele não sabia que estava perdido. Tem gente que está perdido e não sabe que está perdido. E o apóstolo Paulo fala, não vos engane. Vocês não sabem que os injustos, diga comigo, diga os injustos, não herdarão o reino dos céus. Quem é que não vai herdar o reino dos céus? Os injustos. Aqueles que praticam injustiça. O reino de Deus é um reino de justiça, diga amém por isso. E na igreja de Coríntios, estava tendo problemas de injustiça. E Paulo está recomendando a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios estava levando as injustiças que estavam acontecendo entre os irmãos para pessoas não cristãs. E Paulo disse, como é que pode? Vocês que são cristãos, vocês que servem a Deus, estão levando as causas de vocês para juízes pagãos, pessoas que não professam fé em Deus julgar a causa de vocês. Será que não tem um homem sábio? Será que não tem uma pessoa capaz de julgar vocês? Porque como é que pode uma pessoa que está num mundo de injustiça julgar uma injustiça que está acontecendo dentro da igreja? E Paulo disse, isso não pode. Vocês hão de julgar os anjos. Paulo disse, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos. Vocês não sabem que o reino de Deus é justiça. E por que está acontecendo injustiça no meio de vós? Paulo disse, os injustos não vão herdar o reino dos céus. Tem homens e mulheres de Deus que são injustos. Injustos no negociar. Injustos na maneira de viver. E eu e você não podemos ser injustos. Porque o reino de Deus é o quê? É justiça. E se você agir com injustiça, você não vai entrar no reino de Deus. Se você for injusto no repartir, você não vai entrar no reino de Deus. Eu sempre, quando ia repartir alguma coisa com meu irmão, ainda mais de lanche, eu não sei se você também já teve essa experiência, porque em casa sempre é assim, ainda mais da casa que muitas vezes tem muito irmão. Quando compra alguma coisa tem que repartir, é ou não é? Não dá para todo mundo, fala reparte. E na hora de repartir eu sempre era injusto, o pedaço maior era para mim. Eu dizia, não, está igual, está do mesmo tamanho, é o mesmo peso, mas não era. Eu estou falando isso como um exemplo, mas existem muitas outras coisas, de pessoas que são injustas, pessoas que compram e não pagam, pessoas cristãos. Eu já levei muito golpe, eu já levei muito prejuízo de gente evangélica, de pastor, de pastoras, que me prejudicaram. Pessoas injustas. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Alguém que está na igreja, alguém que está pregando a tua palavra, ser injusto, comprar e não pagar, dar o golpe. E essas pessoas acham que vão entrar no reino dos céus. E eu tenho que atentar para eu também não ser injusto, porque eu corro o risco também de comprar e não pagar. Não existe problema, querido, você ficar devendo a alguém. Mas existem pessoas que estão em dar golpe em cima de golpe. Se você não tem dinheiro para pagar, procure aquela pessoa que você está devendo. Diga a ela, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Ora, eu não tenho o dinheiro nesse momento, mas eu posso te pagar depois, me espera mais um pouco, me dá um prazo, parcela essa dívida. Não existe problema você dever. Não existe problema você não ter condições muitas vezes de pagar um compromisso que você tem. Mas existem pessoas que estão a dar golpes em um, em outro, em prejudicar um, em outro, e estão cometendo as injustiças dentro da casa do Senhor. E essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Na loja do meu pai, lá não se vende para pastor fiado, porque lá tem uma grande quantidade de nota de igrejas que compraram e não pagaram. Como pode uma igreja comprar materiais de construção e não pagar? Isso é uma injustiça que a igreja está fazendo. Mas muitas vezes não é a igreja quem está tomando conta da igreja. Então o pastor é responsável, e o nome do Senhor está sendo denegrido, o evangelho está sendo denegrido. E a injustiça, querido, faz com que uma pessoa não entre no reino dos céus. Muitas das vezes nós temos que agir com justiça. E justiça nós já pregamos aqui, não é vingança.
Então, nós precisamos ser justos, amém? Você precisa ser justo. Nós precisamos ser justos, comprar e pagar. E justiça não é somente em questão financeira, é em tudo. É no mandar, é no viver, é no falar. Nós temos que procurar andar em justiça. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus aparece para Abraão. E lá em Sodoma e Gomorra, o sobrinho de Abraão, Ló, morava lá. E Deus disse: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: Senhor, me deixe fazer uma pergunta. E o Senhor disse: sim. Se em Sodoma e Gomorra tivesse 50 justos, o Senhor destruiria, o Senhor vai destruir aquela cidade? E Deus disse: olha, Abraão, se em Sodoma tivesse 50 justos, eu não irei destruir aquela cidade por causa desses 50 justos. E Abraão disse: Senhor, me permita fazer mais uma pergunta. E se tiver 40 justos em Sodoma, o Senhor irá destruir? E Deus disse a Abraão: se houver 40 justos em Sodoma, eu não irei destruir. E Abraão disse: Senhor, e se houver 30 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir aquela cidade? Abraão, se houver 30 justos naquela cidade, por amor aos 30, eu não vou destruir. E Abraão disse: Senhor, mas se tiver 20 justos? E Deus disse: por amor aos 20, eu não vou destruir Sodoma. E Abraão disse: deixa eu fazer a última. E se tiver 10? Só 10. E Deus disse a Abraão: se tiver 10, eu não vou destruir Sodoma por causa dos 10. E sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque não tinha 10 justos, não tinha lá, não tinha 10 pessoas justas. E esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo injusto, de pessoas injustas. E esse mundo injusto não sabe que os injustos, aqueles que praticam injustiça, não herdarão o reino de Deus. Se nós formos injustos, igreja do Senhor, se você for uma pessoa injusta, se eu for uma pessoa injusta, nós não vamos herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça. Diga amém por isso. Então você, como cristão, tem que ser justo. Se você der a sua palavra, você tem que cumprir a sua palavra. Se você fizer um compromisso, você tem que honrar esse compromisso. Você não pode querer prejudicar as pessoas. Nós não podemos querer prejudicar as pessoas. Quantas pessoas eu já pensei em processar, mas Deus disse: seja justo, não faça isso. Eu já te perdoei, eu já te ajudei, você vai querer prejudicar aquela pessoa? Seja justo. E por ter o senso de justiça, muitas vezes nós perdoamos. Por ter o senso de justiça, muitas vezes nós absolvemos algumas pessoas. E nós precisamos entender que os injustos não vão herdar o reino dos céus. O texto que nós lemos continua dizendo, diz que eu vou passar para essa parte, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Isso é muito sério, porque tem pessoas que pensam que adultério é somente uma traição de um homem com uma mulher. Um homem casado traiu a mulher, ou uma mulher casada traiu o homem. E o adultério vai muito além disso. Se você vende leite, e tem gente que vende leite e vende mais água do que leite, é ou não é? A pessoa tem 2 litros de leite e bota 1 litro de água. Sabe como é que é o nome disso? Adultério. Quantos postos de gasolina que você vai comprar a gasolina e a gasolina está o quê? Está adulterada. Era para ter gasolina, mas tem outras coisas além da gasolina. Quantas pessoas que você vai comprar, mas a pessoa quer se dar bem, a balança dela é uma balança adulterada. Então o adultério é muito além do que muitas pessoas pensam. Porque existem comerciantes que adulteram a balança. Existem pessoas que adulteram o produto que vende. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher e desejar no seu coração, ele já adulterou. Ele não precisa nem ir para a cama com ela, mas se ele olhar e o seu coração tiver maldade, ou o seu coração for perverso,
A Bíblia diz que esse homem já adulterou, e essa pessoa não herdará o reino de Deus. Então nós precisamos estar atentos, porque vivemos em uma sociedade de adultério, de adultérios conjugais, de adultérios financeiros, pessoas que adulteram coisas, e isso, querido, vai fazer com que essas pessoas não entrem no reino de Deus. A Bíblia diz que os afeminados e os sodomitas, o que é afeminados? Afeminado é um homem que quer se vestir como mulher, é um homem que quer colocar cabelo de mulher, é um homem que quer tirar o seu órgão sexual para colocar um órgão de mulher, é um homem querendo ser uma mulher. Uma pessoa afeminada não vai herdar o reino de Deus. O que são os sodomitas? Os sodomitas são pessoas que praticam sexo com pessoa do mesmo sexo, pessoas que homem com homem, mulher com mulher, são os sodomitas. Essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Essa semana um pastor foi processado porque ele disse no altar que o homossexualismo é pecado. O juiz, a perseguição contra a igreja, o juiz processou esse pastor e fizeram um acordo, e durante 30 dias o pastor vai ter que estar no altar pedindo desculpa pelo que ele falou. Durante 30 dias ele vai estar no altar pedindo desculpa, e isso é uma infração contra a Constituição, porque a Constituição nos dá o direito de liberdade religiosa, nos dá o direito de liberdade de expressão, mas está tendo uma perseguição contra a igreja do Senhor, e nós não vamos baixar a cabeça. O que é pecado é pecado, e todo aquele que pratica o homossexualismo, e todo aquele que é afeminado, sodomita, não vai entrar no reino de Deus. A gente não tem problema com os homossexuais, Deus ama os homossexuais, mas os homossexuais não vão entrar no reino de Deus, os adúlteros não vão entrar no reino de Deus, os injustos não vão entrar no reino de Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Se uma pessoa quiser ser homossexual, ela pode ser. Se uma pessoa quiser se vestir como mulher, ela pode vestir. Se quiser se vestir como homem, essa pessoa pode se vestir, mas essa pessoa não vai entrar no reino de Deus. Se um homem quiser adulterar, ele pode adulterar, mas ele não vai entrar no reino de Deus. E a Bíblia vai além: os bêbados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os bêbados não irão herdar. Os avarentos, pessoas avarentas, pessoas que não querem repartir, e nós vivemos em uma sociedade avarenta. Os avarentos não vão herdar o reino de Deus, e você precisa entender isso. Por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Porque se você estiver no adultério, porque se você estiver na bebedice, porque se você estiver no mundo sodomita, se você estiver no mundo da mentira, se você estiver no mundo do engano, você não vai herdar o reino de Deus. E Deus quer que nós abramos os nossos olhos, porque ainda dá tempo de se arrepender. Existem pessoas que estão no erro e podem se arrepender enquanto ainda é tempo. Existem pessoas da sua família que precisam ser salvas, e você precisa orar para que Deus liberte do homossexualismo, para que Deus liberte da prostituição, para que Deus liberte da bebida, dos vícios, da mentira, da feitiçaria, porque essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. E todo aquele que pratica pecado não vai entrar no reino dos céus, amém? O pecado nos afasta de Deus. Igreja do Senhor, Paulo está orientando a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios está vivendo uma confusão, está vivendo problemas de injustiça, problemas sexuais, problemas de avareza, problema de bebedice e muitos outros problemas. E Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios: se vocês continuarem assim, se vocês continuarem nessas práticas pecaminosas, vocês não vão entrar no reino dos céus. O evangelho é para que a gente mude, para que a gente seja transformado. Outrora você estava no pecado, outrora você vivia no mundo do erro. Jesus te amou, você estando lá, e hoje Jesus quer que você seja diferente. Hoje Jesus quer que você seja liberto, seja transformado, para que você possa entrar no reino de Deus, amém? Diga comigo, diga: eles não entrarão no reino dos céus. Infelizmente, os injustos não vão entrar. Infelizmente, os sodomitas, afeminados, os adúlteros, os avarentos, os mentirosos, os feiticeiros não vão entrar, porque o reino de Deus é um reino de justiça,
é um reino de paz, é um reino de limpeza. E nós precisamos nessa terra decidir abandonar esses desejos, essas práticas, esses pecados que nos impedem de entrar no reino dos céus, amém? Se você está na igreja, você precisa abandonar a bebida. Se você está na igreja, você precisa abandonar o cigarro, você precisa abandonar o adultério, precisa abandonar a mentira, a prostituição, precisa abandonar tudo aquilo que se afasta de Deus, tudo aquilo que te impede de entrar no reino de Deus. E hoje nós precisamos fazer uma análise. Você vai entrar no reino de Deus? Será que nós estamos prontos para entrar no reino de Deus? Se nós estivermos com algum desses erros, com algum desses desvios de conduta, nós não vamos entrar, mas ainda dá tempo de se consertar, amém? Então, ore a Deus, para que você não esteja nesses pecados. E se você está, ore a Deus para ser liberto. Não desista de Deus, não desista do Evangelho, porque Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, amém? Jesus, Ele cura, sara e liberta. Agora depende de nós. E se nós continuarmos, se nós procurarmos viver essa vida de erro, nós não vamos entrar no reino de Deus. Verdade sobre o reino de Deus, eles não entrarão. Todo aquele que vive no mundo de pecado, no mundo de engano, de injustiça, não vai entrar no reino de Deus, amém? E nós vamos orar. Talvez existem pessoas da sua família que são homossexuais, que são afeminados, querem ser mulheres, ou homem, ou mulheres que querem ser homem. E você tem que amar essas pessoas. Você tem que amar aqueles que bebem, aqueles que usam droga. Talvez existem pessoas na sua família que são adúlteros. Você não tem que excluir, você tem que amar, porque Jesus ama essas pessoas, amém? Você tem que amar e orar e buscar para que Deus liberte eles desses vícios. Você tem que orar para que Deus transforme a vida deles, porque eles estão vivendo um engano, a cegueira de Satanás. Você tem que buscar para que Deus transforme a vida dessas pessoas. Talvez existem pessoas na sua família que são beberrões. Você tem que orar para que Deus liberte eles, para que eles possam entrar no reino dos céus, amém? E nós vamos orar. Fique de pé. Se existem alguém, ou se você está nessa condição, busque conserto com Deus nessa noite. Se você está vivendo na prática do pecado, do erro, Jesus pode te libertar. Jesus pode te tirar desse erro, e Ele quer te tirar desse erro. Feche os teus olhos neste momento. Você precisa entender que nós estamos neste mundo de passagem. Nenhum pecado, nenhum prazer vai compensar se você perder a sua alma. Nenhum prazer deste mundo, nenhum adultério, nenhuma fornicação, nada vai compensar se você perder a sua alma. Se você não herdar, se você não entrar no reino de Deus, nada vai compensar. Jesus está aqui nessa noite para dizer para mim e para você: eu posso te transformar. Eu posso te tirar do adultério, eu posso te tirar da bebedice, eu posso te tirar da injustiça, eu posso te libertar da mentira, eu posso te libertar do engano. Jesus, Ele pode libertar o seu familiar que está no mundo de pecado. Jesus, Ele pode nos libertar. O pecado sempre vai ser pecado, ele sempre nos afasta de Deus, e Ele sempre nos impede de entrar no reino de Deus. Então nessa noite decida fazer um concerto com Deus. Nessa noite decida abandonar o pecado. Nessa noite decida abandonar a prostituição. Nessa noite decida abandonar a pornografia. Nessa noite decida abandonar toda a imoralidade sexual. Nessa noite decida abandonar o cigarro, a bebida, as drogas, todo vício que te afasta de Deus. Decida nessa noite te abandonar. Os avarentos, os maldizentes. Maldizentes são pessoas que falam mal dos outros. A fofoca. Decida nessa noite abandonar a fofoca, porque a fofoca não vai permitir que você entre no reino de Deus. As pessoas são erradas, mas não vai adiantar falar mal delas. Isso só impede você de entrar no reino de Deus. O que Deus quer é que você entre no reino de Deus. Se você está sendo uma pessoa injusta, peça a Deus que mude você. Peça a Deus que te ajude a ser justo.
Peça a Deus que te ajude a quitar os compromissos que você tem. Peça a Deus para que você possa praticar justiça por onde você passar. Fale com Deus neste momento, se renda a Ele de todo o seu coração. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Diga que você é livre. Declare: eu sou livre. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Declare, diga que você é livre. Sou livre. Oh, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor Jesus pode perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Se você cometeu algum adultério, peça perdão a Deus neste momento. Se você está no mundo da bebedice, peça perdão a Deus. Se você roubou algo de alguém, peça perdão a Deus, porque os roubadores não entrarão no reino dos céus. Se você foi injusto, peça perdão a Deus neste momento. Isso. Se tem alguém na sua família que está neste mundo da prostituição, da bebedice, da mentira, do engano, do roubo, peça a Deus que neste momento venha perdoar, do sodomismo, do afeminismo. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos neste momento, meu Pai, pelos nossos familiares, pela nossa vida, porque nós queremos entrar no teu reino, meu Pai. Ó Deus, não permita, Senhor, que os teus filhos, não permita, meu Deus, que essa pessoa viva no adultério. Não permita, meu Pai, que esta pessoa viva, meu Pai, numa vida de engano.
ó Deus, numa vida de vício, meu Pai, numa vida de avareza. Ó Deus, em nome de Jesus, traz libertação sobre a vida desta mulher, traz libertação sobre a vida deste homem, para que essa pessoa, meu Pai, possa entrar no Teu reino. Traz libertação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aqueles que estão vivendo a avareza, aqueles que estão vivendo, meu Deus, o engano, ó Deus, o afeminismo, o sodomismo, aqueles que estão vivendo em práticas de pecado da nossa família, meu Deus, liberta neste momento, ó Deus, traz transformação sobre a nossa casa, para que os nossos familiares possam entrar no Teu reino, meu Deus. Coloca o nojo neles pelo pecado, coloca o nojo neles pelo adultério, coloca o nojo pela prostituição, pela fornicação, coloca o nojo, meu Deus, pela todo pecado imoral, todo pecado, meu Deus, sexual, meu Pai. Coloca o nojo neles, que eles iam ser libertos da bebida, das drogas, ó Deus, do feitiço, do engano, aqueles que roubam, meu Deus, liberta, aqueles que estão sendo injustos, meu Pai, liberta, que venhamos ser justos, meu Pai, ó Deus, para que possamos entrar no Teu reino. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Diga: Jesus, perdoa os pecados da minha família. Diga: Senhor, eu reconheço que só o Senhor é o Salvador da minha vida. Diga: Jesus, eu quero entrar no Teu reino. Me ensina a ser justo, a ser santo, a fazer a Tua vontade. Diga: Senhor, salva a minha família, liberta a minha família de todo pecado que impede eles de entrarem no Teu reino. É o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, querido, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto. Lembre dessa palavra. Toda vez que você for tentado para cair no adultério, para cair na avareza, na injustiça, lembre, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Eu não vou me adulterar, eu não vou adulterar, eu não vou mentir, porque essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. A avareza, bater, a injustiça, você diga: não, eu não vou ser injusto, porque os injustos não vão entrar no reino de Deus. Então, vai sempre lembrando disso. E se tem alguém na sua família que está em uma dessas qualidades, ore, pague o preço, para que eles possam entrar no reino dos céus, amém? Quero convidar o pastor Santo, ele vai fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe. E lembrando, terça-feira, quarta, sexta, nós temos reuniões. Não falte durante a semana. Se você puder vir, venha participar dos cultos, amém? Nessa terça-feira, nós vamos estar recebendo o pessoal do Conselho Tutelar aqui na igreja, para poder darem uma palestra. As meninas do Conselho Tutelar vão estar dando uma palestra para as mulheres. Então você que é mulher, não falte, vai ser muito importante a palestra que elas vão estar dando aqui na terça-feira, tá bom? Então eu quero convidar todas as mulheres a estar participando, que as meninas do Conselho Tutelar vai estar palestrando aqui sobre algumas coisas, sobre o direito da família, do adolescente, da criança, e é muito importante a igreja entender sobre essas coisas, para que vocês possam ser ajudados e ajudar outras pessoas. Amém? Quem recebeu esse maná aí, dá um glória a Deus. Só quem recebeu mesmo. Aleluia. Palavra forte, edificante. É um ensinamento que só a missão mesmo, né? E essa palavra você pode guardar, levar ela, transmitir para alguém, para algum familiar seu, evangelizar, que foi muito forte aqui que aconteceu, amém? Levante sua mão para o alto, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor,
pelo teu mover aqui na tua casa, por essa palavra maravilhosa, por esse maná que caiu diretamente do trono do céu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que essa semente, Senhor, ela vai ser plantada e ela vai germinar, ela vai produzir bons frutos, Senhor, para que nós possamos entrar para o teu reino, para quando tu vier do alto e nos levar ao seu rebanho, o seu rebanho que o Senhor confiou, o seu rebanho que o Senhor entregou nas nossas mãos, Senhor. Ô Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa semana que está se iniciando, meu Pai. Hoje o primeiro dia da semana, que amanhã vai ser um dia de paz, que essa semana vai ser uma semana de transformação, que vai ter restauração, que haja paz nessa semana, que haja amor, que haja esperança, que haja libertação, que haja transformação, que haja porta de emprego, que haja saúde, que haja decreto novo, decreto bom, decreto de esperança. Talvez aquele decreto que o homem lançou que não ia ter jeito, e essa semana vai ter jeito sim, e vocês podem confiar e tomar posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, que o meu Deus, Ele está enviando teus anjos para te levar para a sua casa, para te guardar, para te proteger de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus, que Ele merece. Deus abençoe e sucesso, 1 milhão de bênçãos, querido. Tem alguém que está completando aniversário hoje? Tem alguém? Quem? O Enzo? Vem aqui o Enzo, vamos orar pelo Enzo. Amém. Saber que o Enzo estava completando um ano, não? Cadê ele? Está na salinha? Amém. No final a gente vai orar por ele. Deus abençoe, querido. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.